E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês da nossa série, né? Seja o 3%. E hoje eu vou compartilhar com você também no YouTube, que nos acompanha, que está sempre prestigiando nosso trabalho, porque eu achei tão interessante essa passagem e isso que eu vou compartilhar com vocês, algo que se fala muito, mas se faz pouco, né? E eu quero compartilhar não só com as pessoas que estão na comunidade, mas com todo mundo que prestigia o nosso trabalho, tá bom? Então, esse vídeo vai estar no YouTube, ao vivo para todo mundo, né? E também vai estar lá na plataforma da comunidade, como todo mundo acessa. Esse aqui é o 10º episódio do nosso Seja o 3%. E eu vou explicar um pouquinho o que é esse projeto do 3%. Nós, dentro da Get Up Trade, temos muito material da parte de estrutura, operacional, metodologias, mas a gente não tinha muita coisa falando sobre o lado mental, sobre o lado mais importante que a gente julga aqui nesse meio. Tanto que quem nos conhece sabe que a gente vive falando 80% é psicológico, é mental e 20% é estratégia. Então, a estratégia tu pega ela muito fácil, é rápido, são 10 operações, tu já entende o conceito, do que se trata, mas a parte mais difícil desse meio é essa consistência que todo mundo fala, né? É fazer virar, é virar a chave de fato e você ser lucrativo aqui dentro. E isso é só o lado mental. A gente consegue ensinar para você as estratégias, a hora de entrar, a hora de sair, a gestão de stake, a gestão da banca, mas o controle emocional é algo particular de cada um. O que a gente pode fazer é compartilhar algumas ferramentas e compartilhar alguns ensinamentos da nossa caminhada, mas isso não vai fazer com que tu se torne do dia para a noite uma pessoa com um controle emocional afiado. Tá? Mas o meu objetivo aqui no 3% é trazer algo diferente, é trazer algo mais voltado para o lado psicológico. Muitas vezes não está nem ligado com o trading em si, mas que a gente consegue fazer uma conexão, tá bom? Quem faz parte da comunidade sabe, já assistiu todos os 9 episódios e esse 10º episódio eu quero compartilhar com você também, tá bom? A base do nosso Seja o 3% hoje vai ser em cima desse livro aqui, que eu gosto demais. Quem acompanha também o nosso chimarrão, Farina, de manhã, todos os dias às 7 horas, exceto segunda-feira. Segunda-feira quase não tem jogo, né? A gente está fazendo agora com a volta dos campeonatos europeus a programação de jogos e a gente faz. Eu chamo atenção para alguns trechos de livros, né, não só desse, mas de outros que eu estou lendo, para compartilhar com você. Esse livro eu já li ele e decidi trazer ele de volta agora para compartilhar com você, certo? Eu vou ler aqui alguns trechos dessa parte para depois a gente discutir e estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Já quero que você deixe nos comentários se você concorda, se não concorda, se tem algo a acrescentar, né? Vá ali, manda uma mensagem, tanto no assunto que a gente está falando, quanto na melhora aqui da nossa produção, né? Que a gente possa ter algumas ideias. E se você quiser contribuir, a gente vai ficar muito feliz com o seu feedback, tá bom? Já deixa o teu like, te inscreve no nosso canal, para nós é muito importante. E compartilha, né? Com teu amigo que está chegando agora no trade esportivo, que quer entender todo esse processo por trás, chama ele e a gente vai estar aqui para auxiliar no que for ao nosso alcance, tá bom? Esse livro eu gosto muito porque ele conecta o esporte com a parte mental. Ele fala só da parte mental com os esportes. O quanto o atleta ele tem que pensar diferente para fazer diferente, para ser o atleta que ele é, para ser
diferente, né? Para ser acima da média. Ele tem que fazer coisas, ele tem que ter técnicas, ensinamentos para ser diferente, senão todo mundo acaba sendo igual. A gente estava discutindo ontem na comunidade que o jogador de futebol, por exemplo, que é o que a gente trabalha, hoje em dia tem que ser muito inteligente. Não é qualquer pessoa, qualquer jogador que consegue jogar em alto nível numa grande equipe se não for inteligente, porque hoje o futebol, assim como todos os esportes, existe muita tecnologia, muito estudo, muita organização, uma série de situações que se o atleta não se adaptar e não estiver preparado para isso, certamente ele não vai vingar, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A tenista Maria Esther Bueno dizia que a rival Billie Jean King era catimbeira, ainda que elegante, pois ficava interrompendo o jogo para falar com o juiz, por exemplo, algo que podia facilmente desconcertar quem estivesse do outro lado da quadra. Imagina se ela direcionasse sua atenção a isso. No Chicago Bulls dos anos 90, o eterno astro Michael Jordan catimbava também com classe. Ele visitava o vestiário do time rival antes do jogo para cumprimentar os oponentes com um olhar intimidador. Então eram técnicas. Parecia que era algo corriqueiro, mas não, era uma técnica. Tanto aqui da tenista, que ia discutir com o juiz para fazer a atleta do outro lado se desconcentrar, assim como o Michael Jordan, que ele sabia qual era a força que ele tinha, né? O que ele representava, ele ia até o vestiário e cumprimentava os caras com a cara fechada, né? Mas era algo educado, né? Charles Kiraly, jogador do time que derrotou os brasileiros em Los Angeles, disse o seguinte: nada melhor do que jogar contra o Brasil quando ele é favorito. Tenho a impressão de que o peso de toda a nação está sobre as costas dos jogadores. Tá? Isso a gente sabe. Isso a gente sabe, né? Como manter a energia em alta e o estado de flow dos atletas? Muitos coaches buscam colocar seus pupilos nesse estado com palestras motivacionais, mas cremos que isso equivale a tentar tapar o sol com a peneira. Palestras podem ser um instrumento de comunicação eficaz, como veremos no capítulo 4, mas não influencia no jogo mental. Até porque motivação não vem de fora para dentro, como concordam os coaches inspiradores retratados nesse livro. Ela é intrínseca. Segundo Jim Lohr, o máximo que um coach pode fazer é não desmotivar. Então, a motivação de cada um vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, não é possível a gente chegar lá e colocar em alguém a motivação. O que a gente pode fazer é instigar isso, né? Embora psicólogos e psiquiatras deem contribuições importantes em muitas situações, a mera atuação correta do técnico faz diferença para que o Tim Gallen celebrizou como jogo mental. Jim Lohr chamou de Togen mental, ou tenacidade mental. E o escritor Nelson Rodrigues batizou de alma, quando afirmou poeticamente que quem ganha e perde as partidas é a alma. Isso porque a alma vem do menino. Interessante isso, né? A alma vem do menino. Quando o cara que sonhou de ser jogador de futebol lá na infância, é o menino que estava sonhando com aquilo. E hoje ele tem a condição de colocar isso tudo em prática. Se ele está motivado da mesma maneira que ele estava quando menino, certamente ele vai ser diferente. Né? E essa motivação, ela tem que vir de dentro para fora. Não tem como ser enfiado em ninguém, tá? Uma criança não tem que romper o hábito de engatinhar porque não acha que seja um bom hábito. Ela simplesmente o abandona quando descobre que caminhar é um jeito muito mais fácil de se deslocar. Esse é o tipo de atitude que leva a recarregar as baterias e ao estado de flow. O que percebo em nossa pesquisa é que um atleta atinge mais facilmente o estado ideal de performance de um modo similar ao infantil, quando, por influência do técnico, envolve-se em 3 práticas de modo contínuo. Tratar mente e corpo como uma só,
harmonizar os estados de foco e de relaxamento, feedbacks corretos, com os elogios e as críticas certas e também com interesse real pelo atleta. Olha só. Passando a palavra de novo a Galway, coaches devem treinar os atletas como mães ensinam os filhos a andar. Se a criança cai, a mãe não a recrimina, encoraja. Uma criança nunca pensa sobre si mesma que é descoordenada. Escreve ele, que também fala em técnico deixar a flor crescer. Então, muitas vezes a gente tem que saber que os técnicos têm que, ao invés de criticar, motivar. Né? E isso a gente ensina nossos filhos dessa maneira. Se ele cai, a gente ensina ele a levantar e ir de novo, e não criticar, né? Porque assim ele não vai conseguir entender. Tá? Estávamos outro dia discutindo também sobre o técnico Renato Gaúcho. Ele não é um bom técnico, tecnicamente. Na verdade, ele é um bom gestor de pessoas. Por que ele dá certo, principalmente no Grêmio? E normalmente está bem sucedido. Não é sendo um bom técnico de esquema de 3 atacantes, 2 atacantes, 2 volantes. Não, não é isso. Ele não é bom nisso. Uma escala de todos os técnicos, né? Uma classificação, certamente ele está fora dos 50 melhores nesse sentido. Mas ele é muito bom gestor de pessoas, ele consegue trazer os atletas com ele, motivar, fazer o cara entender o quanto ele é importante, o quanto ele é capaz, e assim ele conseguiu e criou uma fama de levantar, né, atletas que já estavam em fase final de carreira, certo? Então, é só um exemplo, não tem nada a ver porque eu sou gremista, mas é claro que eu conheço a equipe e conheço o trabalho que o técnico faz e ele se destaca por isso. Isso é muito importante. Não significa que só fazer isso vai tornar um time vencedor. Normalmente você tem que juntar as duas coisas, parte técnica e também a parte mental. Mas o Renato ele consegue se sobressair na parte mental e acaba compensando na parte técnica, certo? Como as práticas devem ser feitas de modo contínuo e não na véspera das competições, nós a comparamos com a melhoria contínua. E é aqui que eu quero estudar um pouquinho com vocês. Essa teoria vem do mundo das fábricas e apelidamos o jogo mental de Kaizen mental, em homenagem ao método japonês de melhoria contínua. Propomos uma matriz para trabalhar com o Kaizen mental, simples e eficaz. A palavra Kaizen, ela significa melhoria contínua, tá? E a gente precisa sempre fazer isso. Então eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês. Esta aqui, ó, tá? Deixa eu só sair aqui para mim aparecer, né? Aqui, isso. Vocês podem ver aqui, pessoal. Esse conceito é trazido das fábricas, das empresas. E é isso que eu queria discutir, é isso que me chamou a atenção. Eu fui atrás dessa tabela, né, que ela aparece aqui, ó, tá? Aqui, esse esqueminha, mas eu quis trazer algo um pouco mais claro para a gente entender. E isso, pessoal, a gente deve trazer para o trading esportivo. Primeiro de tudo é planejar, né? Ou melhor, primeiro de tudo, identificar oportunidades no workflow do processo. Então, primeiro de tudo, nós temos que vamos pensar isso na composição de um método, na criação de um método. Primeiro, nós temos que ser curiosos em identificar uma situação. Depois dessa situação estar identificada, a gente precisa planejar ela. O processo atual pode ser melhorado. Como é esse planejamento? A gente precisa, normalmente, pôr isso de forma inicial estatística,
para que a gente tenha uma gama muito grande de jogos e consiga converter isso e validar ela estatisticamente, que seria esse planejar dentro do nosso meio. Então, identificou o problema, foi curioso, identificou um problema lá dentro daquele específico mercado, agora é planejar, é colocar estatisticamente para ver se funciona. Tendo a validação estatística, onde a gente vai fazendo pequenas melhorias, e hoje em dia tem os bots que servem para isso, para a gente botar a rodar com um valor muito pequeno, uma quantidade muito grande de jogos e ir fazendo pequenas melhorias. Quando ele for validado dessa maneira, a gente vai para a execução. Na execução, a gente precisa implementar mudanças. E aí entra a parte mental. A gente precisa se submeter ao mercado. Porque a tua estratégia ela pode ser muito linda no papel, mas se ela não funcionar no mercado, na prática, com você operando, ela não vai funcionar. Você pode deixar ela rodar num bot? Pode, tem estratégias que rodam sozinhas. Tá? Mas aqui a gente está falando da criação de um método para que a gente consiga operar no nosso dia a dia. Então, identificou o problema, planejou, testou, validou estatisticamente, vai para a execução. E essa parte da execução ela é muito importante, porque aqui ela vai pegar toda a parte da estratégia e a gente vai conectar também com a parte mental. É assumir o head no momento certo, é fazer a entrada no momento certo, é saber que errou em alguns quesitos e fazer, implementar mudanças na execução. Na execução a gente faz, erra e aprende. Faz, erra e aprende. Tá? Então é assim que a gente visualiza. E depois, por último, é revisar. As mudanças estão funcionando? As alterações que eu fiz lá no planejamento e na execução, ela melhorou consideravelmente? A minha evolução dentro do treino esportivo de modo geral, ela está acontecendo ou não? Existe duas coisas que muitas pessoas confundem, que é a teimosia e a insistência. Insistência é quando tu insiste naquilo e tu erra, mas tu vê que está sendo progressivo, que você está melhorando, que você fez esse processo, você planejou, você executou, viu que tem problema, revisa e vai de novo, né? Então você vê que está evoluindo. Aí eu concordo, inclusive, com o aporte financeiro. Por que não? Você está sempre melhorando, né? Agora tem pessoas que são teimosas, aquelas pessoas que só depositam, não estudam, perde dinheiro, volta a depositar. E isso não leva a lugar nenhum, porque ela não está progredindo. Ela está sempre no mesmo ponto, ela está sempre perdendo. Então, tem que identificar muito, você é teimoso ou você é persistente ou insistente. Tá? Isso é muito importante, galera. Quando a gente traz essa parte anterior à matriz do Kaizen mental, eu quis compartilhar isso porque a gente não é atleta, mas todos nós sonhamos com alguma coisa, né? Todos nós temos uma vontade, um sonho de criança, um sonho que veio depois no decorrer da tua vida e muitas vezes a gente idealiza uma coisa, mas a gente não consegue botar em prática. A gente não consegue porque a gente deixa morrer aquele sonho de criança, aquela perseverança da criança, né? E muitas vezes a gente vai receber críticas durante o nosso trabalho que não é como a crítica da mãe, aquela crítica construtiva que apoia. É aquela crítica que vem para te derrubar. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente tem que deixar tudo que está lá fora, trazer aqui só o que é importante e a gente conseguir fazer esse processo todo do Kaizen mental. Conseguir transformar essas melhorias nas suas estratégias, nas suas operações. Como é que a gente sabe aonde precisa mudar? Se a gente anota. Muita gente acha que anotar numa planilha as entradas é mera formalidade, mas não.
a gente não tem como revisar algo que a gente não lembra, não sabe o que está fazendo, não sabe onde entra, não sabe onde sai. Então, nós precisamos anotar para saber, entender e fazer as mudanças que são importantes dentro do método. Existe uma outra coisa que eu queria compartilhar também. Para quem não sabe, eu sou empresário também e eu vejo uma grande diferença e o quanto complexo é a gente trabalhar aqui no trade esportivo. Tá? Eu vou desligar a imagem aqui. Olha só, pessoal. Numa empresa, quando a gente toma uma decisão, quando a gente faz um projeto, né, algo que a gente queira implementar dentro da empresa, a gente vai fazer um investimento, né, de dinheiro, de tempo, de funcionários, enfim, para batalhar naquilo, né, para investir naquilo. Né? E o resultado, ele vai vir ou não daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, é que a gente vai saber se acertou ou se errou. Porque durante esse período, a gente vai trabalhando, a gente vai colocando em prática. E o sentimento de que, olha, estou fazendo tudo por aquilo e lá no fim eu vou saber se deu certo ou não, é mais suave. Porque você não está tendo feedback na hora. Você está fazendo. Olha, comprei um galpão e eu vou alugar para uma mecânica. Eu investi R$1 milhão nesse galpão e ele vai me gerar tanto daqui a 2 anos. Como é que tu vai saber que isso vai dar certo ou não? Tu faz um teste, um investimento. Mas a grande dificuldade aqui no trade esportivo é que esse feedback ele é instantâneo. É dentro de uma partida de futebol. Porque tu faz um investimento e na hora ele já te dá o feedback. Só que esse feedback, a gente tem que enxergar ele como uma empresa. Lá na frente. Daqui 2 anos. Só que a gente está recebendo agora. O RED, o dinheiro saiu da minha conta agora. E não daqui 2 anos. Ele vai voltar quando para minha conta? Entende? Então eu vejo, pode ser que seja uma analogia equivocada da minha parte, mas eu estava pensando muito sobre isso e fazendo essa comparação. Né? E aqui as coisas são muito instantâneas e lida com uma coisa que todo mundo tem dificuldade de lidar, que é o dinheiro. Então o dinheiro sai da conta na hora, ele entra também na conta na hora. Isso te dá uma sensação de que tu pode fazer agora. Que eu ganhei agora, eu posso ganhar sempre agora. E a gente esquece do ponto crucial, que é o longo prazo. Certo? Então, eu quis trazer todo esse pensamento com vocês para que possa auxiliar de alguma forma, que vocês possam pensar sobre isso. Quero convidar você a todos os dias, aqui no YouTube, 7 horas da manhã, a gente tem o nosso planejamento de jogos do dia. Eu faço compartilhamento aqui de algumas leituras, só não no final de semana, porque no final de semana tem muito jogo para a gente comentar, então eu deixo a leitura um pouco de lado. E adquira esse hábito, que é um hábito muito bacana, o hábito da leitura. Tudo que uma pessoa escreveu ali, ela está te ensinando de uma forma muito barata. Né? O livro hoje é extremamente barato e nos dá, além de nos dar um prazer muito grande da leitura, nos traz ensinamentos muito profundos que ficam para a vida toda. Certo, pessoal? Era isso. Espero ter ajudado. Desculpa aí se eu falei demais, mas a ideia era tentar contribuir um pouquinho com cada um de vocês. Tá bom? Tamo junto, valeu, espero ter ajudado e vamos junto. Vamos lá.